O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesaré de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós? Quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, estamos numa solenidade. Os nossos apóstolos, São Pedro e São Paulo. Duas bases, dois alicerces. Por meio da vida desses homens, Deus alcançou tantos corações. Mas antes da gente ficar admirado pelos milagres que foram realizados, por meio da intercessão de São Pedro, por meio da intercessão de São Paulo, as pregações, tudo de bonito do apostolado deles, é preciso ver o que Jesus fez primeiramente no coração deles. Não eram homens já assim, prontos, ajeitados, tudo tranquilo, só seguir Jesus. Deus os escolheu e os capacitou. E é muito bonito ver isso, porque tantas vezes nós vamos olhar para nós e pensar: nossa, Deus nunca me escolheria para nada. Mas Ele te deu vida e te capacita para que você viva a vida dEle, para que você esteja nele. Ele te deu dons. Saiba que o Senhor, com o seu amor, tudo transforma em nossos corações. É preciso que a gente assim se reconheça amado, e reconhecendo esse amor, nos deixemos ser aquilo que Deus quer. Nós não nascemos para pouca coisa, nós nascemos para o céu. Nós temos uma missão aqui. Não é simplesmente chegar numa profissão, alcançar tal patamar, mas é viver como Deus quer. Esta é a nossa alegria. Esses homens não sabiam desde sempre disso. Teve um momento do encontro. E como foi? A primeira leitura fala de Pedro. Momento extraordinário. Tinha 16 homens para guardar aquele homem. E ainda assim o anjo chega e liberta ele daquela prisão. Porque quando Deus quer, Deus faz. Agora, esse homem aí, tão prodigioso, tão firme, tão forte, era um pescador. Um simples pescador, sem conhecimento. Um homem realmente ali na sua indignidade, jogando as suas redes, tão desconhecido. Não era grande do povo judeu, não. E o Senhor olha para Pedro, até então chamado Simão, e chama ele a segui-lo. Foi muito forte esse chamado, porque ele deixou aquela rede que ele usava há tanto tempo, da onde ele tirava o sustento dele. Se ele deixou aquela rede, aquela barca ali, é porque aquela voz falou mais forte do que todas as outras vozes que ele já tinha escutado. E quando nós temos um encontro com Cristo, é isso.
É uma voz que não grita, não vem de fora, é uma voz de dentro. O Senhor diz lá no profundo de nós: eu te amo, eu te chamo, vem me seguir. E como dizer não a esse chamado de amor? Pedro foi nessa aventura, deixou a barca, deixou as redes, e foi percebendo que realmente valia a pena entregar a vida, porque era tão bom ver aquilo que o Jesus estava fazendo. Ele estava libertando, ele estava curando, e mais, a palavra dele tinha uma autoridade que eles nunca tinham presenciado. Era bonito demais acompanhar Jesus. Agora o mistério, hein? Esse homem impetuoso, ele que tirou a espada, já cortou a orelha do soldado, naquele momento, antes do Calvário, esse homem, o Senhor chamou para ser Papa, o primeiro Papa. Ele levanta a mão como Papa e nós chegamos 265 depois para chegar no Papa Francisco. Ele foi o primeiro eleito pelo Senhor. Agora, esse Pedro, nós sabemos que ele na sua impetuosidade diz para Jesus: eu não te negarei, aonde for eu irei, estarei sempre contigo. No entanto, ele nega Cristo. E o Senhor disse como seria: antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. O galo cantou, olhou para Pedro, ele foi humilhado na frente de um galo. Naquele momento, ele viu a sua fragilidade. E Deus já tinha avisado. Mas olha que coisa. Lembra que diante da cruz tinha um João, do lado de Maria. E João não tomou o lugar de Papa. Por causa da negativa de Pedro, o Senhor não tirou o chamado de Pedro. E por quê? Porque o nosso pecado, a nossa queda, a nossa miséria não é maior que o selo da promessa. Aquilo que nós fazemos de ruim, de errado, quando nós negamos a Deus, não muda o amor dele por nós, não muda o chamado. Nós continuamos sendo chamados a ser santos. É para a santidade que nós nascemos. Isso é maravilhoso. Deus permanece fiel, tanto que a esse que negou 3 vezes, Jesus vai perguntar: Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, te amo. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, te amo. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que te amo. Então apacenta as minhas ovelhas. E Pedro apacentou. Se ele olhasse para a indignidade dele: mas eu, Jesus, você viu que eu achei que eu era bom, mas você viu? Eu mesmo? Sim. Porque o Senhor é quem realiza, o dono da obra é Ele. Se nós olharmos para a nossa indignidade, a gente não se tornaria cristão, a gente não seria fiel aos sacramentos. É porque nós olhamos para o Cristo. Como muitas pessoas que se confessam: ai, padre, não vou nem falar. Vai ter que falar, se é confissão, criança, vai ter que falar. Ai, padre, mas olha, me dá um negócio. Eu falei: sei como que é, sei, é a luta mesmo. Agora, padre, porque é muita miséria. Sim, mas nesse momento não é para olhar para você não. Vamos olhar para Cristo na cruz e saber que Ele morreu por nós. Então, seja qual for o pecado que agora será confessado, pelo sangue de nosso Jesus Cristo, será totalmente lavado. É Ele que faz, é Ele que realiza. Ele quis fazer daquele pescador um apóstolo. E Ele quer fazer de nós pecadores santos. É vontade dEle. E a nossa alegria é deixar Deus fazer a vontade dEle em nossas vidas. Olha que coisa maravilhosa. E aí, nesta leitura, esse grande prodígio, ali ele sai conduzido por um anjo. Deus conduz cada um de nós. Quantos livramentos Deus já não permitiu na tua vida? Quantas coisas que você viu? Olha, só pode ter sido Jesus. De tantos males Ele já não te livrou, porque Ele é teu Deus, Ele é teu Senhor. E quanto mais eu sigo, quanto mais eu entrego, mais eu vejo Ele assim me protegendo e me conduzindo. Aí nós chegamos a São Paulo, que é a segunda leitura de Timóteo. São Paulo era quem? Ele nem viu Jesus. São Pedro conheceu Jesus, escutou, acompanhou. São Paulo nem viu Jesus. Ele foi seguir Jesus depois. Mas por que ele é assim? Ele é tão grande? Porque realmente ele acolheu a palavra de um jeito que se deixou transformar e virou um grande apóstolo. Pregou com muita beleza. E como que foi? Ele estava lá no barco, escutou uma voz? Não.
Ele era um perseguidor. Ele viu muito sangue de cristãos sendo derramado e achava era bom. Ele era grande. Imagina, um douto no meio dos judeus, considerado da escola de Gamaliel, alto. As pessoas olhavam para ele e sabiam, nossa, é um grande homem. E no entanto, esse grande homem estava pocotó, no seu cavalo. E Jesus vai, derruba ele do cavalo. E quando ele cai, ele se encontra cego. Mas ele enxergava bem, tinha miopia, nada de estigmatismo nenhum não. Mas ele ficou cego porque Deus quis mostrar que ele era cego em sua alma, seu coração era cego. Ele estava perseguindo o Salvador dele. Assim foi como Jesus o chamou: Saulo, Saulo, por que me persegues? E a partir dali começa um divisor de águas. Ele fica 3 dias cego, sem ver nada, para depois realmente dizer: eu vi o Senhor. Não voltou atrás. E nós vemos a firmeza dele na palavra. Qual que é o segredo de São Paulo apóstolo? Ele entendeu que é Cristo a força dele, que é pelo Espírito Santo. Ele pedia sempre a força do Espírito para não errar, para não olhar para trás. Do mesmo jeito, se você não pedir a força de Deus, você não dá conta. No meio daquela tribulação, você pede a força de Deus, não para dar na cara do povo, não é para brigar. Você pede a força para você confiar, sabedoria para você saber o que fazer. Agir no discernimento e não no impulso. Quando nós rezamos, Deus conduz a nossa vida. Nós estamos aqui para isso, para que Ele nos conduza. São Paulo apóstolo, uma das coisas mais lindas, é ele em Filipenses 4,4 dizer: alegrai-vos sempre no Senhor. Eu repito, alegrai-vos. Sabe como que ele estava nesse momento? Ele estava preso. Ele estava preso. Injustamente, é claro. Ele estava preso. E como que ele consegue dizer alegrai-vos? Se ele está numa situação de dor? É porque depois de tudo que ele viveu fora do Senhor, ele descobriu a verdadeira alegria. A partir disso, ninguém tirava o sorriso da face de Paulo. Porque ele é um novo homem. O que importa? Um dia mesmo eu vou perecer. Um dia esse corpo cairá por terra. Mas a minha alma vai estar para sempre junto do Senhor. E é isso que importa. Outro versículo para ficar cravadinho em seu coração. Romanos 8,28. Tudo concorre para o bem daqueles que amam o Senhor. Paulo viu isso na sua vida. Acontecia um naufrágio, depois ele percebia, olha, teve uma providência de Deus em tudo isso. Nas dores, louvar, dar graças em toda e qualquer circunstância. Experimenta isso na tua vida. Porque tantas vezes a gente já vai assim para murmuração, já vai para reclamar, não. Confia. Se você está em estado de graça, tudo que Deus fizer vai ser para que aumente a graça do teu coração. Apresente sempre as dificuldades, pedindo para o Senhor: Senhor, faça a tua vontade. Que no meio dessas dores eu vá me tornando amigo teu. Ofereça as dificuldades, pedindo essa amizade com o Senhor. Por que que Pedro e Paulo estavam tão firmes? Porque eles eram amigos de Cristo. Um amigo de Cristo permanece em pé diante do mundo, ainda que o mundo venha para destruir. E como fez com eles? Pedro termina como a vida? Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, porque ele se achou indigno de ser crucificado como o Senhor. E a história ainda vai dizer, ainda vai completar, que com a língua ele escreveu no chão com sangue: sim, Senhor, eu te amo. Aquele que negou Jesus. Mas ele voltou para a comunidade. Ele voltou para a Virgem Santíssima. Não teve o fim de Judas. Judas se perdeu por quê? Orgulhoso. Saiu da comunidade, foi sozinho. E assim caiu no abismo. Pedro voltou. Tantos outros voltaram, receberam o Espírito Santo e foram transformados. Eu falo para você, quando vir uma queda, não corre da igreja não, volta, venha para Deus. Ele vai derramar o Espírito Santo sobre você, para que você realmente possa ter a vitória dele na tua vida. Não para na derrota que aconteceu, não para na frustração, não fica no desespero. Deus não te fez para isso, Ele te fez para a glória. Agora, esta palavra de São Paulo também é muito bonita. Guardei a fé, combati o bom combate. Que nossa vida inteira seja dizendo as palavras de Pedro, proclamando: sim, Senhor, eu te amo, para que no final da vida eu possa dizer como Paulo: combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. Eu posso dizer para vocês, acompanhando as pessoas no leito de dor, a maior dor de verdade do coração não é nem estar acometido pela doença, é aquele sentimento de não ter cumprido com a sua missão. Eu fui atender um senhor, estava todo machucado.
E eu olhava para ele e ia pedindo assim um olhar de misericórdia para conseguir consolar, porque a dor estava clara, estava pungente ali, diante dos meus olhos. E quando eu ia perguntando as dores, ele ia dizendo: padre, isso aqui, cortou aqui, perdi não sei o quê. Ele dizendo para mim, relatando, eu sentindo em mim. Mas ele não derramou uma lágrima. Quando eu perguntei para ele: e sua vida com Deus, irmão? Sua missão aqui nessa terra? Aí ele chorou. Porque essa era a dor de não ter feito aquilo que Deus pediu para ele fazer. Então cumpra aquilo que é a vontade do Senhor. Não protele. Viva realmente para Deus. Porque uma hora nós partiremos daqui. E nós queremos que seja um testemunho como o de Paulo. Combati o bom combate. Guardei a fé. Não me perdi nesse mundo. Vou receber a coroa da glória. Esta é a alegria. Esta é a alegria de saber: Deus é o Senhor da minha vida. E não simplesmente um nome bonito para eu dizer. Ele é Senhor da minha vida. Ele me conduz. Nós escutamos no Evangelho o Senhor edificando a igreja dele sobre Pedro. Olha que coisa linda, a gente não inventa a doutrina não. A gente não funda do nosso jeito. Está fundada por nosso Senhor Jesus Cristo. A gente chega, conhece e ama. Esta é a nossa igreja. E é uma alegria poder ser sacerdote dessa igreja. Saber que não tem instituição que faça mais caridade que a Igreja Católica. Mesmo com aqueles que tantas vezes jogaram pedras, questionaram, quando esses vêm a padecer, somos nós, padres, irmãs religiosas, que vão lá cuidar deles. Que vão lá, amparar, ajudar. Esta é a igreja de Jesus. Ajuda até os seus perseguidores. É lindo de se ver. Na faculdade eu escutava falar sobre questões sociais, tudo isso. Mas na hora de cuidar dos pobres, quem eram os cristãos? Na hora de ir lá sofrer, limpar a ferida, quem ia era o povo da igreja. Essa é a igreja de Jesus. Agora você vai dizer: ah, padre, mas tem umas coisas, né? Na igreja a gente vê uns escândalos, né? Sim, vê. E eu sempre respondo desse jeito: se em 12 apóstolos escolhidos por Jesus tinha um Judas Iscariotes, você acha que na comunidade não vai ter? Você acha que na paróquia não vai ter? E a gente olha... E percebendo essas situações, a gente não duvida se é a igreja de Cristo, não. A gente sabe, essa é a igreja de Jesus. Por quê? Se ela fosse de homens, ela já teria ficado para trás há muito tempo. Ela só pode ser uma instituição divina, porque nada a derruba. O Império Romano tentou, o comunismo tentou e não derrubou. É porque a palavra está clara: as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Esta é a tua igreja, esta é a tua casa. Olha que maravilha! Essa é a nossa família. Nós somos católicos. Nós somos da fundação que Cristo deixou. Que nós possamos viver realmente conforme a nossa fé, de todo o coração. Não ser só de BGE. Quando pergunta: sou católica. Não, viver os sacramentos. Isso sim. Aí eu posso dizer com a própria vida que realmente eu sigo a igreja que Jesus deixou. Eu estou na casa que Ele preparou para mim. Eu finalizo esta homilia lembrando de um jovem, conta-se, que um jovem, assim, educado, mamãe trouxe ele para a igreja, fez catequese. O nome dele, Pedro Paulo, olha só. Pedro Paulo, educadinho, na catequese, fazia lição, decorando as orações, bonitinho, tudo certo. Aí chega a adolescência, Pedro Paulo já fica mais rebeldezinho. Juventude também. Aí, um menino talentoso, tem um sonho, não, eu vou ser um empreendedor, e ele vai dar certo, vai para outra cidade, estuda tal. Nossa, chega assim, sabe, num lugar muito bonito, muito legal. E a mãe dele ligava: Pedro Paulo, tá indo para a missa, Pedro Paulo. Olha o nome que você carrega, Pedro Paulo, não faz a mãe passar vergonha. As duas bases da igreja, Pedro Paulo, vai, se confessa, participa da missa. Ô mãe, que não está dando, está corrido, assim como muitos vão dizer. Não, mãe, está bem assim, eu estou bem, está tudo certo. E a mãe preocupada, Pedro Paulo, passa todo o tempo. Aí um dia, ele vai ter uma reunião daquela grande, importante. Era um ótimo investimento. Ele precisava demais ser acolhido por um homem difícil, de uma empresa maior, muito maior do que a dele. E aí, ele liga para a mãe: mãe, reza por mim? E a mãe: mas filho, é claro que eu rezo, mas filho, cria vergonha na sua cara, né? Começa a rezar por você mesmo. Começa a viver a tua fé de verdade, que você aprendeu muito bem como tem que viver. Tá bom, mãe, tá bom. Mas você reza? Rezo, vou rezar. Inclusive, pega aquela cruz que está lá,
na varanda, pega aquela imagem de Nossa Senhora que está em tal lugar, o terço que está na gaveta e faz pelo menos uma oração. A reunião era no outro dia. Ele foi arrumando as coisas, quase esqueceu de rezar. Mas daí pesou a consciência, vou rezar, né? A mãe pediu. Uma oração mal feita, rasa como um pires de xícara, um sinal da cruz, mal terminou, mas fez. Dormiu. E diferente das outras noites, ele acorda atrasado. Ele não acordava atrasado, não, era um homem pontual. Acordou atrasado e tal, naquele momento, ainda assim precisava de um café para ver se ele despertava, porque estava com sono, precisava ir para aquela reunião. Vai na cafeteira, derruba a cafeteira, cai no chão, quebra, ele escorrega no café, cai, machuca o braço. Tudo aconteceu naquela manhã. Na manhã mais importante, vai para o carro, vai pegar um atalho para chegar, acidente, ficou travado, e agora? E no meio disso tudo ele, nossa, mas ontem que eu rezei, tudo isso aconteceu. Aí ele olha para a cruz do tercinho que a mãe dele colocou no retrovisor, que muitos têm e não rezam. Ele olhou para o terço e já ia questionando a Jesus. Aí o Espírito Santo tocou ele. Quem sou eu para questionar? Quanto tempo que eu não sigo a minha fé? Quanto tempo que eu não rezo? Quem sou eu para pedir alguma coisa para Deus? E aí ele começa a fazer uma reflexão. Está parado, não tinha o que fazer ali. Já tinha atrasado, perdido aquela oportunidade. Ele começa a se emocionar, até derrama as lágrimas. Nisso, ele olha para a direita, é claro. Ele olha para a direita e ele vê um homem que parece que está alguma coisa errada no carro. Ele está com a cabeça em cima do volante. E nesse momento, ele tem uma coisa errada ali. Eu acho que ele está passando mal. Ele vai lá, o senhor estava passando mal, um mal súbito. Ele vai ajudar esse senhor. Tinha um hospital ligeiramente próximo. Alguém ajuda ele, leva aquele senhor. E quando ele leva o senhor lá, ele esquece o crachá da empresa. Junto, cai lá no hospital. Mas ele ainda assim tenta chegar para a reunião. Não tinha como, já tinha acabado a oportunidade. Ficou claro, aquele homem difícil não ia esperá-lo. Ele entrou no escritório e falou, tudo bem, né? E ele ficou pensando em tudo que tinha acontecido. Nesse momento, toca o telefone. E era aquele homem difícil, investidor. Ele disse, olha, eu não só quero ser o seu sócio, eu não só quero estar contigo nos negócios, mas eu quero ser o teu amigo. Porque hoje, pela manhã, você ajudou um homem. E esse homem era o meu pai. Nesse instante, o coração dele deu uma batedeira assim. Ele dobrou o teu joelho ali no escritório e reconheceu que Jesus é Senhor de tudo. Que Deus conduz todas as coisas. Quantas vezes a gente deixa de acreditar e Deus dá um jeito de nos trazer de volta. Possamos viver na igreja de Cristo e não deixar essa igreja por nada. Que até dos nossos fracassos Deus faz obras maravilhosas. Possamos confiar nele. Olha bem para o teu coração neste momento. E nós vamos pedir que São Pedro e São Paulo apóstolos possam interceder por nós, de modo que nós tenhamos uma fé firme, que vença o mundo. Possamos confiar no Senhor e entregar a Ele tudo, nossos planos, nossos sonhos, nossa família, e querer sobretudo a amizade com Deus, a amizade com o nosso Senhor Jesus Cristo. Que não caiamos nas ilusões do mundo, deixando esta casa que Ele nos deixou. Possamos permanecer seguindo os mandamentos, confiando nele. Assim, Senhor, eu suplico a vossa graça sobre os nossos corações, para que possamos crescer no amor, nos entregarmos cada dia mais a Ti. Possamos essa Santa Missa, tão especial para nós, rezando pela nossa igreja e renovando a nossa fé, para que possamos crer a cada dia mais e servir esse Senhor de todo o coração até o último respirar.